O velho João sentava-se sempre no mesmo banco da praça, sob a sombra da grande mangueira. Seus olhos, antes cheios de vivacidade, agora carregavam o peso de muitos anos e algumas decepções. A solidão era sua companheira constante, um eco silencioso em meio ao burburinho da cidade. Cada rosto que passava era um lembrete das alegrias perdidas, dos sonhos desfeitos e daquele vazio imenso que parecia nunca diminuir. João havia sido um homem de fé inabalável, um pilar para sua família e sua comunidade. Mas, com o passar do tempo, a vida o havia testado de formas cruéis. A ingratidão dos filhos, a perda dos amigos, a sensação de inutilidade, tudo se acumulava dia após dia, transformando sua fé em uma brasa quase apagada. Já não via sentido em suas orações, nem encontrava consolo nas palavras da Bíblia. O desânimo era uma sombra densa que o envolvia, sufocando qualquer resquício de esperança. Naquela manhã, enquanto observava um casal de pombos cortejando-se no chão, um pensamento amargo invadiu sua mente. Para que continuar? A vida parecia uma longa e árdua caminhada sem um destino claro, um fardo pesado demais para suportar. Sentia-se como uma árvore seca, sem frutos, sem flores, apenas um tronco retorcido à espera do inevitável. De repente, um pequeno pardal pousou no banco ao seu lado, chilreilhando insistentemente. João olhou para a pequena ave, um tanto irritado com a interrupção. O pardal, como se percebesse seu humor, inclinou a cabeça e o encarou com seus olhinhos brilhantes. João notou que uma das asas do pássaro estava ferida, impedindo-o de voar normalmente. Algo naquele pequeno ser indefeso tocou o coração do velho. Ele, que se sentia tão impotente e desamparado, viu naquele pardal um reflexo de sua própria dor. Instintivamente, estendeu a mão em direção ao pássaro, que, surpreendentemente, não fugiu. Com cuidado, João pegou o pardal e examinou sua asa ferida. Enquanto cuidava do pequeno pássaro, um turbilhão de lembranças invadiu sua mente. Lembrou-se de sua infância, quando cuidava dos animais feridos que encontrava na fazenda de seus pais. Lembrou-se da alegria que sentia ao ver um filhote de passarinho voar pela primeira vez, depois de ter sido resgatado por ele. Naquele momento, algo mudou dentro de João. Aquele pequeno ato de bondade, aquele gesto de cuidado para com um ser indefeso, reacendeu uma chama que ele pensava estar extinta. Percebeu que, mesmo em meio à sua própria dor, ainda era capaz de amar, de se importar, de fazer a diferença. Aquele pardal ferido havia despertado algo adormecido em seu coração. Nos dias seguintes, João passou a cuidar do pardal com dedicação. Alimentava-o, limpava sua gaiola, conversava com ele. A cada dia, a asa do pássaro parecia melhorar e a esperança voltava a brilhar nos olhos do velho. Ele começou a perceber que, assim como o pardal, ele também precisava de cuidados, de atenção, de uma nova chance. Um dia, enquanto observava o pardal se exercitar na gaiola, João teve um estalo. Percebeu que a fé não era apenas acreditar em algo abstrato, mas sim colocar essa crença em prática, agindo com amor e compaixão. Percebeu que a coragem não era a ausência de medo, mas sim a capacidade de seguir em frente apesar dele. Aquele pequeno pássaro, com sua asa ferida e sua vontade de viver, havia lhe ensinado a lição mais bonita de sua vida, que a esperança renasce mesmo nos momentos mais sombrios e que a fé se fortalece quando é colocada a serviço do próximo. Naquele momento de clareza, João sentiu um peso enorme se dissipar de seus ombros.
Era como se anos de tristeza e desesperança estivessem finalmente se esvaindo, dando lugar a uma sensação de leveza e paz interior. Ele olhou para o pardal, agora saltitando alegremente pela gaiola, e sorriu. Um sorriso sincero que não surgia em seus lábios há muito tempo. Decidiu que era a hora de dar um novo rumo à sua vida. Não seria fácil, ele sabia, mas estava disposto a lutar, a se reerguer, a encontrar um novo propósito. Começou aos poucos, arrumando a casa, que antes vivia em um estado de abandono. Limpou os móveis, organizou os livros, abriu as janelas para deixar o sol entrar. A cada tarefa concluída, sentia-se mais forte, mais capaz, mais vivo. Voltou a se alimentar de forma adequada, preparando refeições saudáveis e saborosas. Cuidou de sua higiene pessoal, vestindo roupas limpas e cheirosas. Pequenos gestos que, no entanto, faziam uma enorme diferença em seu bem-estar. Um dia, enquanto caminhava pelo parque, João encontrou uma antiga amiga, Maria, que não via há anos. Maria era uma mulher alegre e vibrante que sempre irradiava positividade por onde passava. Eles conversaram por horas, relembrando os bons tempos e compartilhando suas experiências de vida. João se sentiu à vontade para se abrir com Maria, contando-lhe sobre sua dor, sua solidão e sua recente redescoberta da fé. Maria ouviu atentamente, sem julgamentos, oferecendo palavras de apoio e encorajamento. Ela o convidou a participar de um grupo de apoio a pessoas que haviam perdido seus entes queridos. João hesitou no início, mas Maria insistiu, dizendo que seria uma ótima oportunidade para ele compartilhar suas experiências e encontrar conforto em outras pessoas que haviam passado por situações semelhantes. Relutantemente, João concordou em ir à próxima reunião. Ao chegar ao local, sentiu-se nervoso e apreensivo. Não sabia o que esperar, nem se seria capaz de se abrir com estranhos. No entanto, ao entrar na sala, foi recebido com sorrisos acolhedores e abraços calorosos. As pessoas ali presentes eram de diferentes idades, origens e histórias de vida, mas todas compartilhavam a mesma dor, a perda de alguém amado. Durante a reunião, João ouviu atentamente os relatos das outras pessoas e se surpreendeu ao perceber que não estava sozinho em seu sofrimento. Viu em seus rostos a mesma dor que sentia em seu coração, mas também viu a esperança, a resiliência, a vontade de seguir em frente. Quando chegou sua vez de falar, João sentiu um nó na garganta. As palavras pareciam presas, incapazes de sair. No entanto, com o incentivo dos demais participantes, ele respirou fundo e começou a contar sua história. Falou sobre sua esposa, sobre a dor da perda, sobre a solidão que o consumia. Falou sobre o pardal ferido, sobre a redescoberta da fé, sobre a esperança que renascera em seu coração. Ao terminar de falar, João sentiu um alívio enorme. Era como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros. As pessoas o aplaudiram, o abraçaram, o parabenizaram pela coragem de compartilhar sua história. Naquele dia, João percebeu que não estava mais sozinho. Havia encontrado uma comunidade de pessoas que o compreendiam, que o apoiavam, que o amavam. A partir daquele dia, João passou a frequentar as reuniões do grupo de apoio regularmente. Ali, encontrou amigos, confidentes, companheiros de jornada. Juntos, compartilhavam suas dores, suas alegrias, suas esperanças. Aos poucos, João foi se curando, se fortalecendo, se tornando uma pessoa mais completa e feliz. Voltou a sorrir, a cantar, a dançar. Voltou a acreditar no amor, na amizade, na vida. Aquele velho homem, antes amargurado e desesperançoso, havia se transformado em um ser humano radiante, cheio de luz e de esperança. E tudo começou com um pequeno pardal ferido,
que lhe ensinou a lição mais bonita de sua vida, que a coragem nasce do desânimo e que a fé é a força que nos impulsiona a seguir em frente, mesmo quando tudo parece perdido. Com o passar do tempo, o pardal se recuperou completamente e um dia João abriu a gaiola e o libertou. Observou-o voar para o céu, sentindo uma alegria imensa. Aquele pequeno pássaro havia cumprido sua missão, mostrar-lhe que a vida sempre oferece uma nova chance, que a esperança nunca morre e que a fé é a força que nos guia em meio à escuridão. João voltou para sua casa, mas não era mais o mesmo homem. Seu coração estava leve, sua alma estava em paz. Sentia-se grato pela oportunidade de ter cuidado do pardal, de ter redescoberto a fé, de ter aprendido a lição mais bonita de sua vida. A partir daquele dia, João se tornou um exemplo para todos que o conheciam. Sua história inspirou muitas pessoas a superarem seus próprios medos, a encontrarem a fé em meio ao desespero, a transformarem a dor em força. Ele se tornou um líder, um guia, um farol de esperança em um mundo muitas vezes sombrio e incerto. João percebeu que a verdadeira felicidade não estava em evitar a dor, mas sim em aprender a lidar com ela, em transformá-la em aprendizado, em usá-la como trampolim para uma vida mais plena e significativa. Ele aprendeu que a fé não é uma fuga da realidade, mas sim uma forma de enfrentá-la com coragem e esperança. Aprendeu que a coragem não é a ausência de medo, mas sim a capacidade de seguir em frente apesar dele. E aprendeu que o amor é a força mais poderosa do universo, capaz de curar todas as feridas, de superar todos os obstáculos, de transformar todas as vidas. João continuou a frequentar o grupo de apoio, compartilhando sua história e incentivando outras pessoas a encontrarem a luz em seus próprios corações. Ele se tornou um voluntário ativo na comunidade, ajudando os mais necessitados, levando conforto aos aflitos, distribuindo sorrisos e abraços. Sua vida se tornou uma missão, um propósito, uma razão para seguir em frente. Ele sabia que sua esposa jamais seria esquecida, mas que sua memória seria honrada através de suas ações, de seu amor, de sua fé. Um dia, João recebeu um convite para dar uma palestra em um evento sobre superação e resiliência. Hesitou a princípio, pois não se considerava um orador experiente. No entanto, após muita insistência dos organizadores, ele aceitou o desafio. Preparou sua apresentação com muito carinho, contando sua história de forma simples e emocionante. No dia do evento, o auditório estava lotado. João subiu ao palco, respirou fundo e começou a falar. Sua voz era firme, suas palavras eram carregadas de emoção. Seu olhar transmitia paz e esperança. Contou sobre sua dor, sobre sua fé, sobre o pardal ferido, sobre a lição mais bonita de sua vida. Ao final de sua palestra, foi ovacionado de pé pela plateia. Muitas pessoas se emocionaram com sua história e o agradeceram por compartilhar sua experiência. Naquele dia, João se sentiu realizado. Percebeu que sua dor havia se transformado em um presente, que sua história havia se tornado uma fonte de inspiração para muitas pessoas. Aquele velho homem, antes amargurado e desesperançoso, havia se tornado um símbolo de esperança, um exemplo de superação. Uma prova de que a fé é capaz de transformar até mesmo as situações mais difíceis. E assim, João viveu o resto de seus dias com alegria, com gratidão, com amor. Sua vida foi uma bênção, um legado, uma história que inspirou muitas gerações. E tudo começou com um pequeno pardal ferido, que lhe ensinou a lição mais bonita de sua vida, que a coragem nasce do desânimo e que a fé é a força que nos impulsiona a seguir em frente,
mesmo quando tudo parece perdido. E você, já se sentiu desanimado, sem esperança, perdido em meio à escuridão? Lembre-se da história de João, do pardal ferido, da lição mais bonita de quem crê. Lembre-se que a coragem nasce do desânimo e que a fé é a força que te impulsiona a seguir em frente. Não desista dos seus sonhos, não perca a esperança. Não deixe que a dor te domine. Acredite em si mesmo, acredite no amor, acredite na vida. E se precisar de ajuda, procure apoio, compartilhe sua história, encontre a luz em seu coração. Porque a vida é um presente e cada dia é uma nova oportunidade de ser feliz, de amar, de fazer a diferença. Se você gostou desta história, se ela tocou o seu coração, se ela te inspirou a ser uma pessoa melhor, inscreva-se no nosso canal e continue acompanhando novas histórias que tocam a alma. Porque acreditamos que juntos podemos transformar o mundo em um lugar mais justo, mais humano, mais feliz. Junte-se a nós nesta jornada de fé, de esperança, de amor, porque a vida é bela e merece ser vivida intensamente.